O Brasil ficou em último lugar entre 98 países numa avaliação do combate à doença do coronavírus de 2019 feita pelo Instituto Lowy da Austrália. A Nova Zelândia ficou em primeiro lugar, seguida por Vietnã, Taiwan, Tailândia, Chipre, Ruanda, Islândia, Austrália, Letônia e Sri Lanka. Os últimos lugares foram ocupados por Chile, Ucrânia, Omã, Panamá, Bolívia, Estados Unidos, Irã, Colômbia, México e Brasil. Na análise por região, os países da Ásia e do Pacífico tiveram melhor desempenho. A Europa saiu bem no combate à primeira onda, com confinamentos rigorosos, mas naufragou na segunda onda nos últimos meses de 2020. A América foi o continente mais atingido, com os piores resultados. Apesar do fracasso retumbante nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Itália e na Espanha, o estudo concluiu que as democracias ainda apresentaram resultados um pouco melhores do que regimes autoritários. Os países pequenos, com populações de menos de 10 milhões de habitantes, tiveram mais sucesso. Mais globalizados, os países ricos, com maior desenvolvimento econômico, sofreram mais no momento, enquanto os países em desenvolvimento tiveram mais tempo para se preparar e aprender com os erros dos ricos. As medidas de baixa sofisticação tecnológica para combater a doença no primeiro momento, o confinamento, o distanciamento social e a higienização das mãos deram uma chance aos países pobres e de renda média. Mas a distribuição desigual das vacinas restabelece a hierarquia com os ricos no topo. Cerca de 94 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora em 65 países, mas o mundo tem 194. Foram 25 milhões de doses nos Estados Unidos, 23 milhões na China e 8 milhões no Reino Unido e 1,5 milhão no Brasil. Israel vacinou 47% da população. A vacina do laboratório americano Pfizer e da empresa de biotecnologia alemã BioNTech apresentou eficácia de 92%. As hospitalizações de idosos caíram 60% em Israel. A Comissão de Vacinas da Alemanha desaconselhou a aplicação do imunizante da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca em pessoas de 65 anos ou mais. É um problema para esta vacina, que foi contratada pelo governo federal para a produção aqui na Fundação Oswaldo Cruz. A vacina da Novavax mostrou eficácia de 90% em testes clínicos realizados no Reino Unido, mas de apenas 49% contra a mutação do vírus identificada há pouco na África do Sul. Entre quem não tinha o HIV, o vírus da AIDS, a eficácia foi de 60%. No mundo inteiro já são mais de 101 milhões e 400 mil casos e 2 milhões e 190 mil e 500 mortes. Mais de 73 milhões de pacientes recuperaram, 25 milhões e meio apresentam sintomas leves e mais de 110 mil estão em estado grave. Os Estados Unidos tiveram até agora 25 milhões e 763 mil casos e um pouco mais de 433 mil mortes. Na quinta-feira foram mais 3.682 mortes e 165 mil casos novos nos Estados Unidos. Portugal bateu recordes com 303 mortes e mais 16 mil casos novos também na quinta-feira. O Brasil notificou mais 1.439 mortes e 60.301 casos novos de Covid-19. Até agora teve 9 milhões e 61 mil casos e 221.676 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu para 1.066, com alta de 10% em 2 semanas. A média diária de casos está um pouco acima de 5.500. A Justiça do Estado de São Paulo suspendeu o reinício das aulas nas escolas públicas e particulares nas regiões de maior risco para a Covid-19 no estado. O tratamento com soro feito a partir do plasma de cavalos, desenvolvido no Brasil, está pronto para iniciar a fase de testes clínicos, que são os testes em seres humanos, a fase final de testes. Apesar do crescimento de 1% no último trimestre, a economia dos Estados Unidos sofreu uma queda de 13,5% em 2020. Mais 847 mil trabalhadores entraram com pedido de seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos. Na semana anterior haviam sido 900 mil, sinal de que houve um pouco menos demissões na semana passada. A Espanha perdeu 662 mil
vagas de emprego com a pandemia. O índice de desemprego subiu para 16%. No Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, neste ano realizado virtualmente, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, observou que a pandemia aumentou a desigualdade entre os países e a cooperação internacional não esteve à altura do desafio da gravidade da crise. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a economia pós-pandemia terá de combater as desigualdades sociais e criticou a financiarização da economia, que levou a um foco quase que exclusivo no lucro e não na inovação e no trabalho. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, lamentou o nacionalismo das vacinas e a distribuição desigual dos imunizantes pelo mundo. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas. E muito obrigado pela sua atenção.